Olá, você já teve o sentimento de ter sido esquecido por Deus porque algumas das suas orações ou pedidos parece que não são atendidos? Saiba que se você se sente assim, não é o único. O salmista, o rei Davi, também sentiu-se assim. E no Salmo 13, que eu separei para meditarmos juntos no dia de hoje, ele fala reiteradas vezes essa expressão, até quando? Veja só, até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Observe o texto bíblico e veja que essa frase é mais comum a todos nós do que pensamos. Talvez você esteja se perguntando aí, dizendo, até quando terei de suportar essa enfermidade? Até quando, por exemplo, terei de viver nesse aperto financeiro? Até quando terei de suportar esse chefe chato no trabalho? Enfim, quantas vezes nós nos questionamos até quando? Até quando? Porque parece que o tempo transcorre e nada acontece. Geralmente é assim, mas nós precisamos lembrar de algo muito importante. Deus sempre ouve a nossa oração e Deus sempre está atento e pronto a responder. Pode que Ele não conceda exatamente o que pedimos, mas Deus sempre responde. Eu quero lembrar a você alguns personagens bíblicos que a Bíblia menciona que também fizeram pedidos a Deus, mas Deus respondeu, mas não necessariamente concedendo aquilo que eles tinham pedido. Eu quero trazer aqui o primeiro personagem, Moisés, está em Deuteronômio 3, 23 ao 27. Moisés pediu a Deus para que Deus lhe concedesse o privilégio de entrar na terra prometida. Mas Deus respondeu a Moisés, porém não lhe concedeu o seu desejo, apenas lhe permitiu que a visse de longe. Outro personagem bíblico muito conhecido, o profeta Elias, está em 1 Reis 19. Após ele fazer cair fogo do céu, o relato bíblico diz que ele fugiu para o deserto e pediu para morrer. Só que Deus ouviu a oração de Elias? Sim, ouviu, mas não fez o que ele pediu. Pelo contrário, Deus o chamou para sair daquela caverna onde ele estava e o comissionou com novas tarefas, pois Deus ainda tinha planos e propósito com Elias. Davi, o rei Davi, o mesmo do Salmo de hoje, em 1 Crônicas 17, diz que ele tinha um bom desejo, construir um templo para o Senhor na terra. Só que Deus ouviu a oração de Davi, ouviu, mas não concedeu o que Davi pediu, mas concedeu que o filho dele pudesse, o rei Salomão sim, construir o templo para o Senhor na terra. E o que dizer de Jesus? Jesus por 3 vezes rogou ao Pai para que o livrasse da morte. Isso está em Mateus 26, verso 36 ao 46. Agora, Deus ouviu a oração de Jesus? Com certeza. Mas Jesus entendeu que era necessário que ele fizesse a vontade do Pai. Por isso Jesus termina a oração dizendo, mas se não, seja feita a sua vontade. O que dizer do apóstolo Paulo? Um homem muito usado por Deus, mas que também sofria com um espinho na carne. Ele mesmo diz em 2 de Coríntios 12, verso 8 e 9, que ele pediu por 3 vezes ao Senhor que o livrasse desse espinho. Mas o Senhor lhe respondeu, não concedendo o que ele pediu, mas lhe disse, Paulo, a graça que eu lhe dei é suficiente. E Paulo entendeu. E Paulo disse, agora me alegrarei na força que o Senhor me dá e na unção dele que está sobre mim. Veja que também eu muitas vezes tenho pedido a Deus coisas que Deus não me concedeu. Não quer dizer que ele não me ouviu e não me atendeu. Nós precisamos lembrar que Deus é soberano e na sua soberania Deus pode nos dizer sim, Deus pode nos dizer não, ou Deus pode nos dizer, espera. Então, quando Deus diz sim, é porque Ele está querendo aumentar a nossa fé. Quando Deus nos diz espera, é porque Ele está querendo que nós venhamos treinar, exercitar a nossa paciência, a nossa perseverança. E quando Deus nos diz não, devemos lembrar outro texto da Bíblia Sagrada, que é aquele que diz que Deus tem preparado coisas maiores das que nós pedimos, cremos ou esperamos. E eu diria até aquelas maiores das que sonhamos. Deus preparou para aqueles que lhe amam. Então não desespere.
lembre-se que o Salmo não termina da mesma maneira que começa. E eu quero ler com você o final deste Salmo, porque no versos 5 e 6, veja que algo acontece. Algo acontece. Veja que o mesmo Deus que ouviu Davi fez algo, mas não talvez da maneira que ele esperava. A situação não mudou, mas algo mudou no coração de Davi. Agora ele tinha outra atitude. E no final do Salmo ele diz o seguinte: eu, porém, confio no teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Eu quero cantar ao Senhor. Por quê? Pelo bem que ele tem me feito. Observe, amado, que muitas vezes a situação pode não mudar, mas Deus provavelmente quer produzir uma mudança em nosso coração, em nosso interior. E de alguma maneira, independente dos problemas, nós precisamos aprender que é necessário manter a fé no Senhor e continuar servindo ao Senhor, porque afinal de contas, para isso Ele nos chamou. Então, a próxima vez que você estiver passando um momento de dúvida, de confusão, não fique se perguntando até quando, Senhor, mas diga: Pai, seja feita a tua vontade. E certamente você o verá agindo na sua vida de maneira maravilhosa. Que Deus te abençoe.